Ok, continuando, nós já estudamos sobre os dois calendários proféticos. O primeiro sendo o calendário que Deus deu para Israel e o outro calendário que Deus deu para a igreja. E o calendário que Deus dá para Israel se encontra em Daniel capítulo 9 e para a igreja em Apocalipse capítulos 2 e 3. Já notamos como estamos entre a semana 69 e semana 70 no calendário de Israel, e é uma brecha onde você coloca o calendário da igreja. E notamos que Deus dividiu a igreja em 7 períodos e nós estamos no fim, estamos no 7º período. Laodiceia, um tempo de grande apostasia e está crescendo cada vez mais, e dá para ver, é só ir de porta em porta e falar do Evangelho e você vai perceber como o mundo está cheio de apostasia, pessoas que frequentam a igreja e não têm um bom entendimento do Evangelho e brigam contra vocês. Se você mostrar a Bíblia nem tem que apresentar opinião, simplesmente a Bíblia. Então nós precisamos brilhar cada vez mais, falando de Jesus claramente de acordo com as Escrituras. A vida é passageira e as coisas estão mudando. Agora nós estamos na página 29 e tem 2 páginas. Se eu conseguir, eu vou ensinar tudo, mas eu acho que não vai ser possível. Nós sabemos que Deus termina a época da igreja, e já estamos no período da Laodiceia. Ele termina essa época em que nós estamos agora com o arrebatamento. Esse arrebatamento vem com outro evento que na verdade acontece bem antes, que é a ressurreição dos que dormem em Jesus. Nós estamos então esperando um dia sobrenatural, algo além do nosso entendimento, algo que é revelado na Bíblia, e é através da Bíblia que nós vemos essas coisas. Então aqui na página 29 eu vou explicar algumas coisas para vocês, e nós vamos ver os detalhes do que vai acontecer conosco. Se você morre hoje, você não vai participar do arrebatamento. Bom, de uma forma você vai ressuscitar, mas Deus explica essas coisas para nós, eu vou explicar. E nós muitas vezes queremos saber, então, o que acontece? Vamos dizer que eu morro hoje, e o arrebatamento com a ressurreição acontece daqui uns 3 anos. Eu não sei. O que acontece entre hoje, o dia da minha morte, espero que não seja hoje, e o arrebatamento com a ressurreição daqui uns anos, se acontecer assim? Nós vamos tentar analisar isso. Há umas passagens pouco usadas. Eu vou tentar, pela graça de Deus, hoje à noite mostrar para vocês essas coisas, tudo bem? Então, página 29, a ressurreição e o arrebatamento no fim da época da igreja. Nesse momento, a igreja espera a volta de Cristo. A volta de Cristo está em 2 partes. A primeira parte inclui 2 coisas, ok? Muita pessoa não entende isso, eu vou pausar aqui para não perder ninguém. Quando usamos a expressão volta de Cristo ou a vinda de Cristo, precisamos dividir em 2 fases ou 2 aspectos. A primeira parte é o próprio arrebatamento, e a segunda parte é quando Jesus realmente toca os pés dele no chão. E, como eu já falei hoje à noite, a primeira parte do arrebatamento tem 2 partes também, que é a ressurreição e o arrebatamento. Então vou ler de novo para vocês. Nesse momento a igreja espera a volta de Cristo. A volta de Cristo está em 2 partes. E a primeira parte inclui 2 coisas. Número 1,
a ressurreição dos que dormem em Jesus. E número 2, o arrebatamento dos vivos para encontrar Jesus nas nuvens. É difícil saber exatamente como estará o mundo quando acontecer isso, mas acreditamos que é iminente. Quando você estuda as profecias, você vê que a Bíblia está cheia de profecias. Eu vi um homem falando hoje que a Bíblia tem 1000 profecias e já cumpriu 500. E cada pessoa dá um número diferente. Quanto a mim, há muitas profecias. Mas eu não vejo, e muitos outros que estudam a Bíblia, teólogos mesmos, falam que não há na Bíblia um versículo que dá uma ideia que precisamos esperar outra coisa antes do arrebatamento. Então, iminente, pode acontecer agorinha. A segunda parte da volta de Cristo é a antiga esperança de Israel. Quando o Messias, Jesus, voltar para a terra, e não somente nas nuvens. Então a Bíblia dá as profecias assim sobre a volta. Em um lugar ele está nas nuvens. Em outro lugar os pés dele estão no Monte de Oliveira, eu acho que é no português. Então 2 lugares diferentes dão para nós um entendimento a realmente 2 fases para a volta dele. E essa segunda parte, essa segunda fase, ele vai chegar aqui para reinar em Jerusalém, de acordo com as promessas dadas para Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias, etc. Algumas pessoas me perguntam, por que ele vai voltar para essa terra e reinar? Por que ele não vai simplesmente levar todo mundo para o céu? É basicamente uma coisa, promessas. Ele prometeu fazer isso várias vezes para os patriarcas, os antepassados de Israel, Abraão, Isaque, Jacó, também outros como Moisés, Jeremias, Davi. Se Deus não fizer isso, ele não vai cumprir essa promessa. Então tem que ter o arrebatamento, porque está nas profecias, e também tem que ter a volta dele para a terra. O que divide essas 2 partes, o arrebatamento e o reino milenar, diz aqui, é a época do anticristo, chamada a tribulação, ok? Então, o que separa esses 2 eventos, o período de 7 anos. E na hora que eu falo 7 anos, eu sei que na verdade pode ser um pouco mais, ou muito mais do que 7 anos. Por quê? E eu pesquisei, hoje mesmo eu pesquisei para ver o que os teólogos falam sobre isso, e há muita pouca coisa que eu encontrei. Mas quando você estuda o que a Bíblia profetiza, você nota algo. O fim da época da igreja é o arrebatamento. Mas o início da tribulação, 7 anos, é o quê? É o pacto que o anticristo faz com Israel. Não há profecia nenhuma que junta esses 2 eventos no mesmo dia. Dizendo isso, existe a possibilidade de ter um espaço, e realmente faz sentido ter espaço, porque nós vamos precisar ter muita coisa acontecendo durante a tribulação, que vai precisar de um tempo. Então, dizendo isso, agora nós estamos abrindo algo. O que a Bíblia fala sobre esse vale? Por exemplo, a igreja é um vale. Você lê as profecias e as profecias não falavam muito sobre a igreja. Mas agora estamos aqui e vemos a profecia sobre a nossa época no livro de Apocalipse, mas já depois de começar. Então, nós percebemos, prestando muito bem atenção, que há outro vale. Eu pessoalmente acredito que é um vale bem curto, mas a Bíblia não fala, então não sei. Eu vou falar algo para vocês, porém, grande porém, há muita coisa acontecendo hoje que é sombra da tribulação.
E posso falar agora para vocês que provavelmente não é nada, mas eu achei tão interessante. Eu estava pesquisando coisas hoje, ninguém nem estava falando sobre isso, mas eu juntei as coisas. Jared Kushner, ele é é noro, né, do Donald Trump, noro, certo? Son-in-law, noro. Genro, isso, obrigado, eu estou confundindo as palavras. O genro do Donald Trump, do meu presidente, ele é judeu, ele é o cara que está, ninguém vê ele, é muito escondido. Isso é muito interessante. Ele é o cara que está organizando esses pactos com Israel entre outros países. E hoje eu estava só lendo, pesquisando coisas. Ele era o dono da torre em Nova York, na Avenida 15, e o endereço, vocês não vão acreditar, pode pesquisar, 666. Eu achei incrível, eu quase caí, eu falei, o que é isso? Um cara que é judeu, segundo as profecias, tentando fazer algo com Israel na questão de paz, com grande poder político, mas ele é muito escondido, e ele era, porque eu acho que ele perdeu esse prédio uns anos atrás, mas tem esse endereço 666. Enfim, eu não estou dizendo que ele é o anticristo, mas eu achei muito interessante tudo isso. Mas enfim, eu falei isso só para dizer o seguinte, excluindo esse detalhe, há muita outra coisa que realmente é sombra da tribulação, tecnologia, inclusive a máscara, exigindo que todo mundo faça a mesma coisa, e se não pode fazer certas coisas, como comprar, como vender. CDC dos Estados Unidos admitiu ontem ou hoje algo incrível, que uma porcentagemzinha das pessoas marcadas como mortas por causa do coronavírus realmente morreram somente por causa do coronavírus. E se eu pudesse, eu falaria para todo mundo, tira a máscara. Há muita igreja nos Estados Unidos que já fala isso. Há uma igreja que está perdendo $5.000 cada culto por causa de multas, e ontem ou anteontem perdeu o estacionamento porque estava alugando do governo, estava pagando $8.000 por mês para alugar só o estacionamento. É uma igreja maior. Essa é outra igreja, desculpa, eu estou confundindo duas igrejas, mas mesma situação, sofrendo perseguição por causa disso. Graças a Deus eu não vejo essa perseguição aqui em Ouro Preto, e a gente cadeiras separadas, e todo mundo está usando máscara, etc. Enfim, eu vejo que a coisa está passando. Lá em Paraná, a criança já pode ir para o culto, etc. Aqui eu espero que venha logo isso. Mas vocês estão percebendo como há um movimento para controlar cada aspecto da vida, especificamente que você crê, né? Na questão de religião, etc. Eu posso falar muito mais, mas existe isso e nós precisamos prestar atenção. Há mudanças no mundo que servem como somos das coisas que acontecerão durante a tribulação. O crente as vê e percebe que o mundo se prepara para o anticristo. A vinda do anticristo, porém, não é a esperança do crente. O crente espera pela volta de Cristo, que será antes. Note algo comigo, irmãos, em Tito capítulo 2, versículo 13, falando de nós. Tito 2,13 diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então aqui, ele não diz aqui, nós estamos esperando a tribulação, nós estamos esperando o anticristo, nós vemos as sombras do anticristo chegando, mas a nossa esperança não é a tribulação, nossa esperança é Cristo, a volta dele. Veja comigo Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus.
Então, dentro do nosso coração, nós vemos as sombras do anticristo, da época da tribulação, mas a nossa mente espiritual diz, não, mas eu estou esperando a volta de Cristo. Então, nós dizemos, e temos passagens que mostram isso, que o arrebatamento acontecerá antes da manifestação completa do anticristo e a tribulação. A ausência dos crentes por causa do arrebatamento significará a ausência da operação do Espírito Santo na igreja. Não que igrejas vão parar de existir, mas a verdadeira igreja, que existe somente pelos crentes que têm o Espírito Santo, vai sumir. Esse evento, então, vamos usar nossa imaginação, criará um mundo perfeito para o anticristo se manifestar. E um mundo perfeito para Jesus derramar a ira dele nos habitantes da terra que seguirão o anticristo. Nos últimos 7, 8, 9, 10 domingos, não sei quanto tempo agora, eu assisti uma série, um documentário dos Estados Unidos com os meus filhos. E a gente terminou ontem. E eles estavam lidando com a bomba atômica e como completamente mudou a Segunda Guerra Mundial, mas muito mais mudou o mundo. Quando você para pensar, irmãos, há bombas, muitas bombas, em vários lugares, capazes de destruir cidades inteiras. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou enfatizando aqui? Há exércitos cheios de soldados, há tanques, há aviões, navios, há tecnologias incríveis, há navios, pelo menos nos Estados Unidos, provavelmente em outros lugares, que usam laser. Laser! Vocês estão, é hoje. Hoje. Quem acha que como se fala, muito calor entre os países, eu digo, fricção, inimizade entre as nações hoje, quem percebe isso até um certo ponto? Eu percebo. Irã, Arábia Saudita, Israel, Coreia do Norte, China, Rússia, os Estados Unidos. Mas as bombas ainda não estão explodindo. Ainda há algo que está segurando esse negócio. Mas é para esse planeta realmente se destruir. Meus pais lembram da época, eu não sei se aconteceu aqui no Brasil, mas eles tinham drills, não sei falar drills, mas vocês ouviram ele? Fala de novo. Ok, simulações, ok, beleza. Eles deram um sinal e cada criança precisava ficar curvado embaixo da cadeira, embaixo da mesa, assim, caso tivesse uma explosão de uma bomba. A gente sabe hoje que não vai adiantar, porque se tiver a radiação e tudo, já mata você e já era, não dá. Mas é incrível saber que a malignidade tal que realmente há pessoas que odeiam o Oeste, odeiam o brasileiro, odeiam o americano, tem armas, mas ainda há algo segurando, proibindo essa coisa completamente se destruir. É algo para pensar, e a gente vai lidar com essa situação. Esses eventos, então, criará um mundo perfeito para o anticristo se manifestar e o mundo perfeito para Jesus derramar a ira dele nos habitantes da terra que seguirão o anticristo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18,
é a passagem mais importante das que falam do arrebatamento. É uma explicação profética do fim da época da igreja para consolar os crentes tessalonicenses e, claro, dar consolação para nós também. Lida não somente com os crentes vivos quando Jesus voltar, mas também com os crentes que já morreram. Então, irmãos, vamos para 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 4. E nós vamos analisar essa passagem, que é a passagem principal da ressurreição e do arrebatamento. Mas também nós vamos precisar ver várias outras passagens para realmente entender o que vai acontecer. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu vou ler para vocês versículos 13 a 16. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro, com esses 4 versículos aqui, nós vamos considerar o crente que já morreu. Quem conhece um crente, um verdadeiro crente, realmente salvo por Jesus, que já faleceu? Pode levantar sua mão. A Bíblia diz que essa pessoa, o corpo está dormindo, mas já está com Cristo e vai ser ressurreta. Ok, letra A. O corpo dele, desse crente que já morreu, o corpo dele está meramente dormindo. Isso se apoia por outras passagens. Nós notamos aqui, por exemplo, em versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Deus usa a palavra dormir. E dormir dá a ideia de descansar. E nós passamos por muita coisa. Realmente morrer para o crente é a oportunidade de descansar. Mas o foco é a Bíblia. Vamos ver algumas passagens. Capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 23. Diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo vosso, marca essas 3 palavras, por favor, espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, esse tipo de coisa que eu estou ensinando às seitas, eu estou pensando em uma específica, são muito contra o que eu estou ensinando agora, mas está na Bíblia. Nós somos espírito e alma e corpo, e a Bíblia fala que é difícil discernir espírito e alma sem a Bíblia, mas a Bíblia consegue discernir essas duas coisas. São a parte imatéria e o corpo, parte material, e que a gente vê. Espírito e alma a gente não vê, mas a Bíblia fala que nós somos compostos dessas 3 coisas. Agora vamos para Mateus capítulo 10, várias passagens hoje à noite. Espero que vocês tenham dedos bem rápidos hoje à noite. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui ele dá uma distinção. Existe a morte do corpo, que não é a morte da alma. Há uma diferença entre as duas mortes. Isso quer dizer que quando você morre biologicamente, seu corpo para
dorme, mas você, sua alma, não para. Deus consegue fazer algo com sua alma, a Bíblia vai lidar com isso. Na verdade, a morte da alma não é perder consciência, é ser separado 100% para sempre da presença de Deus no inferno e lago de fogo. Vamos comparar essa passagem com Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12, versículos 4 e 5. E não digo-vos, amigos meus, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Então aqui você liga as duas passagens. A morte da alma é ser lançado no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. É o homem que consegue apontar arma na sua cabeça e matar seu corpo, mas é Deus que consegue lançar sua alma no inferno. E Deus diz para nós que devemos ter temor dele. Então, há uma diferença entre as mortes do corpo e da alma. Agora vamos para o livro de Tiago, por favor. Tiago capítulo 2. Tiago 2, versículo 26. Diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui eu estou enfatizando a primeira parte. O corpo sem o espírito, ele diz, está morto. Em outras palavras, a morte biológica é a separação do espírito e corpo. Há uma separação. A morte biológica, portanto, é a separação do espírito e corpo. Agora vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 5. Tem pessoas sempre brigando comigo, sempre dizendo que quando você morre, você fica enterrado, você perde sua consciência e você não faz nada até a ressurreição. Essa crença é falsa, não está na Bíblia. Na verdade, o salvo que já morreu está com o Senhor Deus agora. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Já estabelecemos, somos espírito, alma e corpo. Já estabelecemos que a morte é a separação do espírito e corpo. Aqui ele diz, se eu deixar o corpo, obviamente falando da parte invisível, espírito, alma, ele vai habitar com o Senhor. Vamos ligar isso com Filipenses capítulo 1, versículo 23. Irmãos, se você evangeliza aqui no Ouro Preto, você precisa de tudo que eu estou falando agora, porque você vai encontrar a adventista que vai discordar de tudo isso, e eu estou dando para vocês a munição bíblica para poder falar, não, mas a Bíblia fala isso. Você não pode negar isso, é a Bíblia. Olha aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quando ele diz aqui ficar na carne, ele não está dizendo eu quero pecar porque eu gosto da minha carne, não é a ideia. A ideia é não morrer. Mas ele diz aqui, morrendo eu posso estar com Cristo, que é muito melhor. Mas eu vejo a necessidade dos irmãos, então eu acho melhor eu ficar aqui. Essa é a ideia. Então, novamente, a Bíblia ensina que quando você morre, há uma separação
do corpo e espírito. E essa separação é nossa morte, mas o espírito vai para Deus. Vai para Deus. Ok, agora dizendo isso, eu estava lendo, e os judeus que não acreditam no Novo Testamento, eu não sei quantos, eu não sei tudo, mas há um livro importante, e eles acreditam que quando você morre, essa parte invisível separa do corpo e consegue ver seu corpo, e você passa por um período perto do corpo, e daí anjos vêm para buscar você. Eu já vi vários filmes ou desenhos com a mesma ideia, a parte invisível vendo o corpo, etc. Nós temos uma amiga, ela falou que ela não tem mais medo, da morte. Ela é uma esposa de um pastor, uma família de Deus, irmãos. E a família dela não toma o nome do Senhor em vão, não fala, oh meu Deus, não fala, nunca fala, oh meu Deus, não toma o nome do Senhor em vão. E ela estava perto do leito onde o pai dela estava morrendo, outro crente. E quando ele expirou, ela estava do lado e ele falou o seguinte: oh meu Deus, e parou, sumiu, não está mais aqui. E essa não é a única história, eu posso falar de várias outras histórias de crentes morrendo e falando algo e dá uma ideia que a pessoa começa a ver Deus. Mesma coisa você acha em Atos capítulo 7, quando Estevão morreu apedrejado, ele viu Jesus normalmente sentado no trono, de pé, e ele fala para Jesus. Eu não entendo tudo isso, mas é como se a dimensão celestial se torna visível na morte para o crente. E ainda os anjos têm uma parte. Mas essa irmã, ela disse que depois de ouvir o pai dela falar, oh meu Deus, ela falou, eu sei que ela viu Jesus. Eu sei. E não tem que dar nenhum medo para nós, a nossa morte. Se você está em Cristo, não tem que ter medo nenhum. Agora então, existe uma dúvida. A Bíblia fala sobre a ressurreição, mas isso não é agora. Então o que acontece com você? Você some? Eu me lembro quando meu tio falou, ele nem era crente, ele falou do meu avô, quando ele faleceu no hospital, eu estava no hospital, ele falou, eu percebi que meu pai, que era meu avô, eu percebi que ele já foi embora. Eles tinham um monte de máquinas, sabe, para ele respirar e tudo, mas eu percebi, ele não está mais aqui. Os computadores estão dizendo que o corpo está ainda fazendo algo, mas ele não está mais aqui. Então, para onde a pessoa vai e como, o que acontece? A Bíblia fala algumas coisas. Vamos notar aqui, a Bíblia disse para nós, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o seguinte, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa palavra dormir aqui não é o sono da alma, já estabelecemos isso, é o sono do corpo. E esse grupo, ele diz aqui em versículo 16, vai ressuscitar. Agora então, vamos entender algo sobre o nosso corpo. Há 3 corpos. O corpo agora, o corpo celestial e o corpo ressurreto. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, por favor. 2 Coríntios capítulo 5. Vamos lidar primeiro com o corpo terrestre. Diz aqui em 2 Coríntios 5, e Pedro também usa a mesma linguagem, mas vamos ficar aqui com o que Paulo fala.
Porque sabemos, 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui marca a palavra casa, as palavras casa terrestre deste tabernáculo. Ele está falando sobre o nosso corpo. Quando você vê a palavra tabernáculo, você pode pensar numa tenda ou uma barraca. E esse tipo de casa é temporário, é muito simples, algo, sabe, provisório só por enquanto, sabe? Essa é a ideia. E a Bíblia descreve esse corpo agora que nós temos como um tabernáculo. Algo que você tem, e ele diz aqui que vai se desfazer. Deus vai desmontar sua barraca. Ok? Vocês estão comigo? Essa é a ideia, essa é a metáfora bíblica para nós. Nós estamos morando dentro dessa tenda. Ele diz aqui, e quando isso acontecer, versículo 1, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o corpo terrestre é o que se tem antes de morrer. Agora, o corpo é uma tenda para existência temporária na terra. Somos, portanto, estrangeiros e peregrinos na terra. Eu vou ler para vocês esse versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 13. Diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Há certos teólogos bem inteligentes que eu gosto de ler os livros deles e assistir vídeos e tudo. E eles perceberam algo que tem muito a ver com isso. Nós já somos criados com interesses além dessa vida, com capacidades, habilidades. Nós temos curiosidade. Por exemplo, cachorro vê a lua e não tem interesse nenhum em ver o que fica do outro lado da lua. Mas nós temos. Nós queremos explorar o universo, nós temos dentro de nós. Você pode ter uma vida tão simples e falar: olha, eu até gosto dessa vida, mas há muito mais, eu tenho certeza. E Deus deu promessas para Abraão, Isaac, Jacó e outros, e eles perceberam: eu vou morrer antes de realmente poder participar dessas promessas. Deus tem algo além da minha vida agora, essa vida temporária. Eu sou estrangeiro aqui. A palavra peregrino é a palavra que quer dizer: eu estou aqui, estou morando aqui, mas aqui não é meu lugar. É como, por exemplo, de uma forma, eu sou americano, eu moro aqui, mas eu morei 30 anos nos Estados Unidos, é minha pátria, eu nasci lá. E para nós, na verdade, Ouro Preto não é nosso lar eterno, é somente um lugar temporário. E o veículo que nós temos, ou a casa, a tenda que nós temos, é essa carne aqui, que a gente usa para poder servir a Deus. Então essa é a ideia que Paulo nos dá. E daí aqui em 2 Coríntios capítulo 5, ele fala que nós vamos de uma tenda, um tabernáculo, para uma casa. O outro dia, eu falei para os meus filhos na sexta, uma sexta-noite, falei, uns meses atrás: vamos montar a barraca e vamos dormir no quintal. Eu com Gabriel, Elias, Christian e Mariah. A Celina não quis. E a gente, colocou lá. Júlio César estava quente demais, muito quente. Eu estava sofrendo. E Mariah, ela queria dormir bem aqui, eu estava morrendo. Então todo mundo acabou dormindo, menos papai. Então, 2, 3 da madrugada, eu me levantei,
E eu fui para casa e eu fui dormir na minha cama. Eu não estava aguentando. Eu deitei na cama, minha consciência me pesando, mas pensando, eu de jeito nenhum vou voltar para a barraca hoje à noite. Mas daí eu pensei sobre essa passagem. Deus está prometendo para nós que Ele tem uma casa preparada para nós. Aqui agora é somente aquela barraca que é frágil e feia, etc., que tem problemas, fraquezas. Mas Deus diz aqui, há uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E nós entendemos que essa aqui é outra coisa que não é a finalidade, não é o fim. É algo para o período entre agora e a ressurreição. Diz aqui, versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Não levanta a mão, mas quem já viu o seu corpo no espelho e você fez assim, eu quero outro corpo, quero outra cara, eu não gosto disso. Ou quem já se levantou de uma cadeira e a coluna deu algo e é exatamente a ideia aqui, gememos. E pior do que tudo isso é o seguinte: o desejo que ainda temos para pecar, queremos fazer algo errado, e existe dentro de nós um desejo de ser completamente libertos da presença do pecado. Versículo 3 diz: se todavia estando vestidos, não formos achados nus. E nu aqui quer dizer sem um corpo. Deus quer dar para nós outro corpo. Então quando você morrer e essa parte invisível for para Deus, Ele quer fornecer para você essa casa. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não que nós queremos simplesmente perder o corpo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós queremos um corpo imortal. Nós não queremos ter esse corpo agora que morre, né? Eles falam que a primeira camada de pele já está morta. Tudo que você vê na pessoa agora é morto já, né? E por causa disso você pode arrancar a primeira camada e não faz mal, porque já está morta. Então, existe o corpo terrestre e o corpo celestial ou intermediário. E temos esse segundo, que é intermediário, uns exemplos aqui na Bíblia. Primeiro do Velho Testamento, tem Abraão, Isaac e Jacó. E eu gostaria de mostrar esses exemplos para vocês, ao invés de simplesmente pular, porque eu acredito que realmente vai mostrar para vocês o que a Bíblia fala sobre pessoas crentes que já morreram. E o que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Então, vamos começar em Gênesis capítulo 25, por favor. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 25, versículo 8. Diz o seguinte: e Abraão, grande homem de Deus, amigo de Deus, Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. E olha aqui: e foi congregado ao seu povo. Não é interessante isso? Muita pessoa não percebe. Ele morreu e foi colocado onde uma pessoa só estava. Se eu não me engano é essa história, porque tem outros com essa mesma expressão. Não tinha um povo no mesmo sepulcro. A expressão aqui dá a ideia que o corpo morreu, mas ele foi congregado ao povo dele. Vamos ver Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: disse mais, isso Deus falando para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Então aqui Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão. Abraão já tinha morrido. Porque isso é importante, ele já está morto. Então vamos ver o que Jesus fala sobre essas palavras de Deus em Êxodo. Vamos para Mateus 22. Mateus 22, versículo 32. Jesus diz aqui, eu vou ler aqui em versículo 31, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então Jesus declara, Abraão está tão vivo que Deus vai ressuscitar ele, ou vai dar um corpo para ele, mas ele está vivo agora. Deus não é o Deus dos mortos. Esse não é o único exemplo, mas é para nos começar. Vamos continuar, vamos para Mateus capítulo 17 e ver aqui a transfiguração. Versículos 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Espera aí, calma. Marca a palavra no versículo 3. Apareceram. Então, uma manifestação visível de dois santos velho-testamentários, homens que já tinham morrido, aqui aparecendo. E não diz aqui que quando Pedro viu, ele falou, olha, fantasmas. Dá a ideia aqui que ele viu um tipo de corpo. Algo, nesse momento, visível. Então, Abraão, Isaque e Jacó vivos ainda. Moisés e Elias com tipo de corpo. Vamos para Samuel. Essa passagem é interessante. 1 Samuel, capítulo 28. Aparentemente, Saul, esse rei ímpio, ele compreendeu que o morto não está totalmente, não sumiu 100%, não existe mais. Porque ele precisando da ajuda de Deus, Deus não revela nada para ele, ele vai para uma bruxa, né, no português, para ela fazer algo para chamar ele de volta, para ele poder conversar. E Deus permite a coisa acontecer. Então olha aqui o que acontece em 1 Samuel capítulo 28, vamos para o versículo 3, e Samuel já estava morto. Ok, agora vamos para o versículo, estou achando meu lugar aqui, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Então ela não era de Deus não, mas enfim, vamos continuar. Para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Marca essa palavra, versículo 8, a palavra subir. Subir. Então na mente dele, Samuel estava em algum lugar lá embaixo. Ele precisou subir. Versículo 9. Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído até os adivinhos e os encantadores, porque pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor que nem o mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir, Samuel. Mais 2 vezes a palavra subir. Versículo 12. E vendo pois a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo,
por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Eu não sei como, por ver Samuel, que ela percebeu que o homem que estava conversando com ela era Saul, mas percebeu. Versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Agora ela vai explicar para nós o que ela viu. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Essa palavra deuses é a palavra Elohim, que é a mesma palavra para Deus mesmo. E está no plural quase sempre no Velho Testamento. E podemos entrar nesse detalhe. Mas quando não é Deus mesmo, a tradução muitas vezes é essa palavra no plural. Versículo 14. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião. Está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, eu não quero que você pegue toda a sua doutrina somente desse versículo, mas é interessante. Ela viu alguém e falou: é Elohim. E ele falou: mas descreva para mim, por favor. E ela fala: eu vejo um homem. E ela fala sobre algo da idade, homem ancião. Eu acho interessante isso. Não é a única passagem, precisamos ver as outras passagens. Saul vai se prostrar. Versículo 15, Samuel disse a Saul: por que me inquietastes? E olha aqui, fazendo-me subir. Aqui Samuel diz que ele subiu. Ele diz que ele subiu. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor tem me desamparado e se tem feito teu inimigo? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta: mas é verdade que Samuel realmente subiu do lugar dos mortos? A passagem não diz que Saul simplesmente acreditou. A passagem diz que aconteceu. Quanto a mim, eu acredito que realmente aconteceu. Eu posso dizer que esse tipo de mulher que mexe com a adivinhação realmente consegue chamar os mortos para nós? Não. Eu acredito que aqui Deus permitiu isso acontecer. Permitiu. Mas não existe palavra nenhuma na Bíblia que diz uma bruxa, uma mulher ou homem assim consegue realmente conversar com os mortos. Eu pessoalmente acredito que quando isso acontece, se tem conversa de verdade, não é com o morto, é com o demônio, e a pessoa é enganada, ficou enganada pela situação. Mas nesse caso aqui, eu acho que é um caso excepcional, um caso especial para Deus realmente chamar a atenção de Saul. E aconteceu. Mas através disso, vemos uma manifestação de Samuel como um homem ancião, também com essa palavra deuses. Porque lembra, a gente vai de uma tenda, um tabernáculo para uma casa. Mas vamos continuar, vamos para exemplos do Novo Testamento. Vamos para o livro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Aqui Jesus conta a história do homem rico e de Lázaro, um mendigo que morreu. E o que é que a Bíblia fala sobre esse homem? Diz aqui em versículo 22. Lembra, esse homem tinha chagas no corpo, etc. Mas aqui Lucas 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então olha aqui, ele morreu, sepultado aparentemente, ou pelo menos o corpo está aqui, está visível, está aqui. Mas ele, vamos dizer o espírito, foi levado por quem? Diz aqui, pelos anjos, para onde? Um lugar, onde? O seio de Abraão. O seio de Abraão dá para nós uma ideia de algo muito íntimo, onde todos os judeus queriam ir. E esse homem
feio por causa das chagas, pobre por causa de uma vida difícil, por causa da opressão do homem rico. Ele foi pelos anjos para esse lugar. E a Bíblia diz aqui, e morreu também o rico, e foi sepultado. Sabemos que ele foi sepultado, talvez outros tão desprezados nem foi sepultado. Mas vamos continuar. Próximas palavras, versículo 23. E no inferno. Então, morto no versículo 22, no inferno no versículo 23. Não fala mais nada, tipo, olha, ele foi para esse lugar, fez isso, ficou enterrado por 20 anos, ou esperando a ressurreição. Não fala isso. Fala, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E você pode ler o resto da passagem, ele fala sobre um abismo, por exemplo, aqui em versículo 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Então nós estamos vendo pelas passagens bíblicas, que quando uma pessoa morre, a pessoa não para de existir, mas é uma separação, e a parte invisível, que é você, é levado por Deus. Se você é crente, você vai para um lugar especial, paraíso. Se você não é salvo, então você vai para o inferno. Essa é a ideia bíblica. E não fala nada aqui sobre um período de esperar e ficar olhando para o seu corpo. Eu sei que às vezes os anjos demoram, porque a Bíblia diz em Daniel que Daniel orou por 21 dias e demorou para o anjo chegar. Mas pode ser que Deus, já sabendo disso, sabe quando você vai morrer e já envia o anjo chega na hora certa para levar você. Eu não posso confirmar que é exatamente isso, mas vendo o que acontece aqui em Lucas 16, para mim dá a ideia que você morre e você vai para a presença de Deus. E Paulo já disse que partindo o espírito do corpo, você está na presença de Deus. Então, para mim, eu não vejo biblicamente um período de esperar. Não vejo isso nas Escrituras. Agora, mais duas passagens aqui e a gente termina, mais três, mas mais duas pessoas aqui. Vamos para o livro de Atos. Eu acho incrível essa passagem. Atos capítulo 7, Estevão, diácono, homem de Deus, consegue fazer milagres pelo poder do Espírito, prega a maior pregação no livro de Atos, e ele morre no fim, apedrejado. E aqui, Atos 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu, olha aqui, a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que estava em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia. E olha aqui, a oração, ele não diz aqui Pai, ele fala diretamente para Jesus que está em pé: Senhor Jesus, recebe o quê? O meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, olha a palavra, adormeceu. Então está tudo ligado, tudo faz sentido quando a gente vê todas as passagens. Agora vamos para Apocalipse capítulo 6, os mártires. A Bíblia fala que durante a tribulação muitos crentes vão morrer. E quando eles morrem, eles não param de existir. Eles vão estar na presença de Deus. Olha aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi lá no céu, vi debaixo do altar, olha aqui, marca a palavra, as almas. Não diz aqui os corpos, mas as almas.
dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Olha aqui, almas sem corpos conseguindo falar algo, recebendo roupa. Não é interessante isso? E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Olha, repousar, a ideia de descansar. Pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E capítulo 7, versículos 13 a 17. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande o quê? Tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servam de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então nós estamos vendo aqui, hoje à noite, irmãos, algo impressionante, algo interessante, que quando você morre como crente, Deus tem algo preparado para você, um tipo de corpo intermediário, e você vai poder conversar e falar e ser visto lá. E nós não precisamos ter uma preocupação que você vai ser um tipo de fantasma flutuando. Não é isso que a Bíblia fala. E também você não simplesmente para de ter consciência ou para de existir. Não, Deus tem algo para você, Ele quer revestir você. E ainda há o corpo ressurreto, e nós vamos precisar ver isso na próxima aula.